nome é Luiz Ernesto Pujol, sou pediatra, funcionário público do Hospital do Trabalhador, trabalho no pronto-socorro do trauma, faço parte da diretoria da Sociedade Paranaense de Pediatria, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná e faço parte deste grupo DEDICA, que é um grupo formado pela Sociedade Paranaense de Pediatria, Conselho Regional de Medicina, Instituto Médico Legal, Promotoria e o Ministério Público, e o grupo Ciranda, que é uma ONG direcionada ao bem-estar das crianças e à proteção da infância e da adolescência. Uma criança que ficou alguns meses dentro do útero materno, envolta pelo útero e dentro de esse útero, compreenda-se uma bolsa cheia d'água, ela na verdade era um peixe durante alguns meses porque estava envolta em água. E de repente, com o nascimento, ela sai nesse ambiente etéreo, de ar. E essa adaptação é complicada. O choro que você me pergunta seria uma expressão do comportamento emocional dessa criança. Ela não tem outra maneira de mostrar agrado ou desagrado, porque suas reações ainda não se fazem por completo pela falta dessas conexões neurológicas. A manifestação inata mais simples que nós temos é a emissão de som. E a emissão do choro é a emissão de ar, é uma respiração forçada que faz as cordas vocais se manifestarem, e a criança chora como se fosse um alarme. O choro seria uma sirene de alerta aos circunstantes de que a criança não está sendo atendida ou compreendida nas suas necessidades. Então é natural que essa manifestação inata da criança do choro se faça em várias circunstâncias. E aí nós temos várias causas de choro. A criança pode chorar porque está com fome. É uma manifestação dela. Ela não tem como dizer, eu tenho fome, eu preciso comer, eu quero mamar. Então ela chora. Isso precisa ser entendido. Algumas mães têm em si esse entendimento já como uma ligação com o próprio filho. É muito comum a mãe saber exatamente quando a criança chora de fome ou por uma outra situação que esteja desagradando essa criança. Mas não só a criança chora por fome, a criança pode manifestar esse não entendimento das pessoas se num dia muito quente ela estiver muito agasalhada. Então ela está com calor. É a única maneira que ela tem de mostrar que precisam tirar-lhe as roupas ou desagasalhá-la um pouco é chorando. Ou o inverso, ela pode estar com frio e eventualmente precisar de mais agasalho. Nós, adultos já formados, quando sentimos frio, nos agasalhamos, nos aconchegamos, nos acocamos. A criança não tem como manifestar isso, até porque desconhece estas formas de manifestação. Então ela chora. Temos a criança que chora também porque ela percebe no ambiente uma não interação. Então, é muito comum o choro da criança cuja gravidez foi indesejada, o choro da criança que não tinha sido planejada, por N circunstâncias, mas que ela percebe no ambiente, no trato, no toque, na atenção que recebe, que ela não é bem-vinda. Essa criança manifesta este entendimento, essa percepção através do choro. Algumas crianças choram também porque trazem em si uma irritabilidade maior advinda, às vezes, do uso de drogas durante a gestação. Não só as ilícitas, mas alguns remédios podem fazer com que algumas crianças nasçam praticamente dependentes daquela medicação que a mãe tomava, e a falta deste medicamento pode manifestar algum desagrado à criança e ela vai chorar por isso. Todo nenê deve ser amamentado única e exclusivamente ao seio até o 6º mês de vida. O que seria isso? Essa criança deve tomar o leite que lhe é destinado pela evolução da nossa espécie, que é o leite materno.
O leite de vaca, por exemplo, é um grande alimento para o filho da vaca, não para os nossos. O da cabra, o do búfalo, o da baleia, o do morcego, todos os mamíferos têm a sua espécie e o seu leite específico. Para as nossas crianças, até o 6º mês, que é uma fase de necessidade de aumento das defesas do organismo, que a criança tem deficientemente. E o leite vai passar essas defesas como um alimento emocional, como um alimento econômico, porque não custa nada, ainda é de graça, não se taxou a amamentação, felizmente, num país em que se taxa tudo, ainda amamentar não paga imposto. É um alimento que sai direto da fábrica ao consumidor, ninguém põe a mão, então não tem risco de contaminação por manipulações, por transporte, enfim, por uma logística toda que existe com o leite artificial, né? E principalmente porque é um alimento completo. O leite humano possui todos os ingredientes que se necessita para um extraordinário desenvolvimento, não só físico, mas principalmente mental, e com as suas consequências de intelectualidade na idade mais avançada, que suprem a necessidade da criança. Não precisa água, não precisa chá, não precisa nada disso. É leite materno. Nas circunstâncias em que o leite materno não pode ser suprido, e essas circunstâncias são inúmeras, há necessidade de uma complementação ou até não mamar no seio e passar para um leite artificial, de preferência um leite modificado. Mas aí sim, aí o pediatra tem o seu papel primordial, porque ele vai determinar o melhor tipo de leite para cada criança, dependendo do tipo de desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, que aquela criança vai requerer. Mas veja, com relação ao horário, enquanto a criança está no seio materno, ela deve ser criada num fator que nós chamamos de livre demanda. Quando a criança quer mamar, tem que mamar, não tem horário. Alguns prematuros muito extremos requerem de uma alimentação mais frequente, mas as crianças que nós dizemos de tamanho normal, de tempo de gestação normal e neurológica e fisicamente, que não tem doença, a demanda é livre. O que é demanda livre? Tem fome, mama. Se quiser mamar de meia hora, infelizmente a mãe tem que disponibilizar esse alimento. Então eu sempre digo isso às mães, né? O seu filho tem fome, o restaurante tem que abrir. Não tem essa história de eu vou botar horário para café da manhã, um lanche ali pelas 10, ao meio-dia você vai mamar como almoço, às 3 da tarde eu te dou um pouquinho mais de mamar como café da tarde, você vai jantar, às 10 horas última mamada e não me perturbe mais. Isso não existe. Isso é uma fase de adaptação. É difícil, as mães têm que se cuidar, têm que ter uma alimentação muito sadia, né? Têm que ter os seus períodos de repouso, elas têm que voltar à vida, porque é muito bonito a dedicação exclusiva de uma mãe durante 6 meses, cuidando do seu filho e amamentando-o quando ele desejar, e isso é o necessário, mas é extremamente cansativo. Então é um desafio para a maioria das mães, eu acho que para a maioria, eu não diria para todas as mães, isto que hoje é preconizado pela pediatria, mas os benefícios que ela terá são enormes. Depois, veja bem, de uma certa idade, geralmente depois do 6º mês, em que se começa a introduzir outros alimentos, sucos, papinha de fruta, os alimentos salgados, aí sim é conveniente que se tenha um horário, né? Se determinam os horários que são da família, as refeições dessas crianças, mesmo que seja no início, o suquinho que é dado 1 ou 2 vezes por dia, fruta 1 ou 2 vezes por dia, a sopa vai ser no almoço, no jantar, com o passar da idade dessa criança, quando possível, num ambiente familiar. Há que haver a participação dos pais, né? E sempre criando um ambiente bom. Na hora de se dar um suco a um filho, principalmente no início da alimentação, é interessante que isso seja um momento aprazível, né? Que não se fique com uma televisão ligada vendo o noticiário da guerra do Líbano,
ou dos assaltos que aconteceram em São Paulo, ou do PCC, ou das dívidas que a família tem e vai ser discutido ali naquela hora. Eu acho que é um ambiente que tem que ser extremamente cuidadoso para que a criança sinta prazer no momento de se alimentar. Paciência primeiro com as crianças. Entender isto. Segundo, nós temos que ter muito respeito com a criança. Porque embora a maioria das pessoas achem que uma criança em tenra idade não entende, ela entende se nós nos fizermos entender. Então a maneira com que nós temos que nos dirigir a uma criança, ela tem que ser muito honesta, ela tem que ser sempre da mesma maneira. Nós podemos ter firmeza numa informação para uma criança, mas jamais agressividade. Nós temos que ter firmeza com carinho. Fazê-la entender que nós a queremos tão bem, que não queremos que ela sofra. E que todos os nossos limites são para o seu bem. Eu desconheço um pai e uma mãe que desejem ao seu filho o que não seja melhor. Então, isto a criança tem que perceber, em qualquer idade. E aí vem a fase de crescimento, e vem as adolescências, mas se neste início essa criança sentir segurança, acreditar nas pessoas, jamais mentir para uma criança, jamais criar nela a fantasia de que daquele buraquinho onde ela coloca vai sair um monstro, ou se ela sair fora do quintal, o homem do saco vai botar ela no saco e vai fazer ela virar sabão, né? A criança não distingue ficção de realidade. Então a realidade tem que ser muito pura, às vezes um pouco dolorida para quem vai falar. Mas tem que ser real, tem que ser muito honesto, tem que ter respeito e tem que fazer com que a criança entenda que acima de tudo nós a queremos bem. E que os nossos limites são para o seu bem. E esses limites começam na hora que a criança nasceu. Com carinho, com atenção, com respeito, com honestidade, com uma finalidade, com o melhor propósito, que é fazê-lo feliz. Nós, os adultos, temos que mudar e temos muito que aprender ainda, né? Eu já falei do espelho. A criança é o espelho do seu ambiente. Nós, adultos, temos que começar a mudar os nossos conceitos de valores e fazer isto com que as crianças entendam e se apercebam. São coisas pequenas, né? Primeiro, veja, eu acho que sensibilidade para perdoar. Todos nós erramos, todos nós nos esmeramos em fazer o melhor. E nem sempre conseguimos, às vezes, na maioria das vezes, não conseguimos. A criança tem que entender que nós falhamos. E a criança tem que entender que não é demérito nenhum se pedir desculpas e que não é demérito nenhum a gente se autorreprovar, às vezes, mesmo que não peça desculpas, às vezes até por falta de oportunidade. Mas a criança tem que entender isso, né? Respeitar o outro é respeitar o outro no dia a dia, é dentro e fora da casa da gente. E a criança percebe quando o adulto respeita o outro, independente da sua condição econômica, sua condição social, cultural, de formação, né? Se respeita o serviçal, se respeita o presidente. E isto é uma coisa que a criança se apercebe, e ela passa a assumir esse papel de respeito. A honestidade é uma das coisas que mais se tem valorizado hoje em dia, né? Mas a honestidade não é só na parte econômica, é a honestidade do sentimento, do comportamento, a honestidade de se olhar para um filho, né, e dizer, olha, você é bem-vindo. Com todas as dificuldades que se possa ter na vida e às vezes que afastam os pais dos filhos, mas é importante que os filhos saibam que o afastamento da mãe e do pai para o trabalho, o afastamento do pai e da mãe por algum outro fator, não é um abandono.
porque todos nós temos os nossos filhos nos nossos corações, e eles têm que entender isso. E só uma maneira deles entenderem é a gente dizendo para eles. Se uma criança comete uma insensatez no seu despreparo, mas que para nós é uma coisa imperdoável, nós temos que entender do seu despreparo, mas ao invés de chamar-lhe atenção pela insensatez que cometeu, mostrar para ela que aquela insensatez a gente tem absoluta certeza que foi inconsciente, porque ela não sabia, porque ela é uma criança boa, que não faz aquilo por querer, fez porque não sabia que era de outra maneira para ser feita. E quando você diz a uma criança, você errou ou você fez uma coisa que não é correta, mas eu tenho certeza que você fez isso porque não sabia o correto, então eu vou te ensinar, porque você é uma pessoa boa, eu te quero bem, te respeito e sei que você é capaz de fazer a coisa certa. Você fez a errada porque não sabia como era que era o certo, então vou te ensinar. Nunca mais ela erra. E daí em diante ela passa a ter um pouco de confiança naquela pessoa, e com o tempo uma média confiança, e com o tempo uma grande confiança. E terá uma confiança em si, porque sabe que errar é humano, mas que tem conserto. Consequentemente, as pessoas vão se relacionar melhor. E queria deixar isso com uma mensagem final, que só há uma saída para uma humanidade como a que nós estamos enfrentando hoje, principalmente de desrespeito entre as pessoas, que é esta juventude, essas crianças serem orientadas no sentido do bem, independente de condição econômica, independente de condição cultural, de credos que eventualmente venham a acreditar em algumas das religiões que estão por aí, mas que elas tenham um rumo, e um rumo no sentido de que é a esperança de que no final disso nós tenhamos um mundo um pouco melhor, que na verdade não está totalmente perdido. A gente nunca pode dizer que as coisas não têm solução. Eu acho que tem solução e elas não são muito difíceis. Mas isto tudo vem desde o nascimento. Então é a faixa de 1 ano, de 2 anos de idade, que nós temos que nos preocupar, é onde nós vamos moldar a maioria das conexões neurológicas, dos entendimentos, dos valores que essa gente que vai comandar esse mundo vai ter, se Deus quiser, num futuro que a gente espera que chegue um dia.